estamos de volta. E antes de eu começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu quero só avisar vocês que o vídeo muito provavelmente vai ter vários ruídos, porque tá tendo obra do vizinho e tá tendo obra aqui em casa, literalmente no cômodo embaixo do meu quarto, então de vez em quando vai dar uns barulhos estranhos, como esse. Não sei se tá dando pra escutar, mas enfim. Então, seguinte, o livro de hoje, a gente vai finalizar a trilogia As Crônicas de Arthur, né? Com o livro de Excalibur. Maravilhoso. Ai. E o que dizer dessa série incrível? Realmente assim, é muito bom, gente. Nossa, é muito bom, muito bom. E eu tava lendo aqui, que assim, essa série eu já finalizei tem um tempo. Aí eu tava lendo assim, as anotações que eu fiz aqui, e eu acho que no vídeo que eu fiz do Inimigo de Deus, eu adiantei um pouco uma coisa que acontece neste daqui. Mas finge que nada aconteceu. Mas então é o seguinte, nesse livro aqui, né, como eu falei, é o último da trilogia. Então a gente vai ter o desfecho da história. Então assim, o Cornwell, ele é um excelente autor, então a gente vai ter todos os pormenores da história, eles vão ser amarrados, né? Então a gente não vai ficar sem nenhum detalhe por dizer, né? Assim, vamos colocar dessa forma. Sabe, não vai ter nenhum personagem que não vai ter um fim, né? Eu fui dar uma pesquisada, assim, ver o que as pessoas estão falando. Poucas pessoas, na verdade, fizeram um vídeo sobre esse livro, sobre essa trilogia, na verdade, o que me deixou muito surpresa, porque o Cornwell é um ator excelente, fez vários filmes. Ele é um ator, ele é um autor de, assim, excelente, mas enfim. Os vídeos que eu assisti, teve várias pessoas que não gostaram muito do desfecho, principalmente em relação ao Arthur. Mas eu fiquei surpresa porque não é novidade o que acontece com o Arthur. Tipo, pelos fatos históricos que se tem sobre o Arthur, não é surpresa saber o que acontece com ele. Então, não entendi muito bem essa reação que as pessoas tiveram. Mas tudo bem. E as pessoas também falaram que preferiram o volume 2. O que eu achei estranho também, porque ficou mais ou menos assim. Tem muita gente, assim, muita. Quando eu falo que tem muita gente, parece que é tipo, nossa, milhões de pessoas, mas é tipo 3. Tem pessoas que não gostaram, tipo, da trilogia toda. Pessoas que gostaram menos do segundo volume, porque, igual eu falei no vídeo anterior, sério, essa obra tá um saco. Porque ele envolve mais essa questão da religião, então é um livro um pouco mais filosófico, né? Ele tem poucas cenas de ação e tal. E enquanto que, assim, o primeiro livro ele é mais introdutório e esse último livro ele tem mais cenas de ação, mais cenas de batalha. Então eu fiquei meio surpresa das pessoas escolherem um segundo livro como favorito. Mas então vamos lá. Esse livro, dando continuidade, né, ao segundo vídeo lá, que eu vou deixar o link, os dois links, né, pro primeiro e pro segundo vídeo eu vou deixar aqui embaixo.
Então a gente vai ter que, logo no início, assim, nas 100 primeiras páginas, a gente vai ter então o Merlin junto com a Nimue, que eu continuo sem saber como que pronuncia o nome dessas pessoas. Eles vão finalmente, eles vão conseguir reunir, né, os tesouros ali da Britânia, e eles vão conseguir fazer aquela fogueira do sacrifício lá que eu comentei, né, do druidismo, que não sei pronunciar, mas eu acho que seria a fogueira de Maidum, não sei. E assim, eu confesso que quando eu li essa passagem eu fiquei meio chocada, assim, porque foi uma cena muito emocionante. E, de novo, né, essa questão da religião, do cristianismo com o druidismo é presente desde o primeiro capítulo do primeiro livro até o ponto final do último livro, é super presente. Inclusive, em todas as histórias do Rei Arthur que eu li até hoje, não tem como você escapar disso, dessa questão. E, nossa, esse barulho tá me irritando profundamente. E a segunda parte do livro, a gente vai ter, pra mim, uma das cenas de batalha mais legais de todas. Que é uma coisa que eu comento também desde o primeiro vídeo, né, das paredes de escudo e tal. Só que dessa vez, o Derfel, não sei, ele se vê, não é numa emboscada, mas ele se encontra numa posição ali de, tipo, em que ele tem que, como é que eu vou falar? É uma questão de estratégia militar mesmo, sabe? Não é nem a própria luta, sabe? Não é nem, tipo, morte e tal. É estratégia militar pura, assim. Questão de terreno, que você tá num terreno mais alto, então você tem que esperar o outro atacar porque você tem a vantagem do território e tal. Então, assim, as pessoas que gostam disso vai apreciar muito essa segunda parte do livro, eu tenho certeza. E uma coisa também que eu vi, que algumas pessoas comentaram que não gostam do jeito que Cornwell narra as cenas de batalha, acha que tipo, ele é muito ruim. Isso não faz sentido. O Cornwell é mestre nessa parte, mas eu fiquei um pouco revoltada. Mas enfim. E inclusive, uma coisa que eu reparei é que enquanto nos outros livros, no primeiro e no segundo volume, a presença das mulheres nas histórias do Arthur, elas são sempre colocadas meio que em segundo plano. Isso é normal, até pela época, né, em que é representada ali o século V e tal. Elas realmente pertencem, né, ao segundo plano. Mas aqui no terceiro volume a gente vai ter uma participação maior dessas mulheres, principalmente ali da Guinevere e da própria Nimue. E assim, elas mostrando que não é bem assim, sabe? Tipo, a gente tá no segundo plano, mas a gente tem o nosso valor, entendeu? Vocês prestem atenção que a gente tem o nosso valor. Até mesmo a própria, nessa parte que eu falei da cena da batalha da segunda parte, a própria Guinevere, ela desempenha um papel muito, muito, muito importante na própria batalha ali, coisa que a mulher não fazia na época, né, estar presente ali na batalha. Então prestem atenção nas cenas assim, que as mulheres estão presentes, principalmente nesse último volume aqui. Que mais? Mas eu acho que o que vale mesmo ressaltar nesse último volume é justamente o desfecho da história, que é spoiler, talvez. Não
não talvez, mas acho que a maioria das pessoas conhece, né, o desfecho da história. Que são os acontecimentos ali com o Merlin e com o próprio Arthur. Então, né, é claro que acho que logo no primeiro vídeo eu comentei que existe a personalidade do Merlin é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né, aquele mago todo legal, bonitinho e prestativo e tal, que a gente tem um Merlin meio carrancudo, tipo, não tá nem aí pra nada e quer fazer o que ele quer e azar das pessoas e ele só quer saber da própria religião, ele é um druida e azar, mundo. O desfecho dele é bem interessante, é um pouco sofrido, sim. E a luta do Merlin, do Arthur com o Mordred, que pra mim foi assim, não sei se existe ou se eu posso falar dessa forma, mas foi se fosse uma cena assim de um filme, ia ser uma cena de luta muito bonita, sabe, assim, ia ser uma cena merecedora de prêmios. Foi realmente assim emocionante, sabe? Se eu fosse um pouco mais sensível, eu acho que eu choraria. E o fato de ser o próprio Derfel que narra, né, toda a história do Arthur, e o fato dele colocar o Arthur num pedestal, né, dele considerar o Arthur um herói, torna essa história muito mais bonita. Torna o sacrifício do Arthur mais bonito. E, assim, a questão do meu ódio em relação ao Mordred e o próprio Lancelot, que são personagens aqui do Cornwell, que são pessoas super escrotas e que não merecem o nosso respeito. Tiveram, o Mordred não, né, mas o Lancelot teve o que ele merecia. Pessoas ruins eles merecem, né? Eles têm o que eles merecem. E assim, eu não posso contar, não posso dar mais detalhes, porque como é um livro que fecha, né, a trilogia, acaba que tudo vira spoiler. E aqui a gente vai saber também o porquê que o Derfel se converteu ao catolicismo, né? Por que ele está escrevendo essas memórias. E a gente, igual eu falei, para cada personagem a gente vai ter o desfecho certinho, né? Não vai ter nenhuma ponta solta, não vai ter nada disso. Então, assim, a história fecha corretamente, certinho. Cornwell, você está de parabéns. E eu não lembro se eu comentei em algum vídeo do Cornwell ou se foi no vídeo do Steve Barry, que não tem nada a ver. Mas não deixem de ler as notas do autor, sempre, né, no final assim, dos livros, porque o Cornwell ele escreveu toda a história, né, toda essa trilogia baseado nos fatos históricos que ele teve acesso ali. Então, assim, por mais que a gente, igual eu falei, por mais que eu fiquei chocada com a personalidade que ele deu pro Merlin, por mais que eu fiquei chocada com o fato do Lancelot ser um anti-herói que a gente está acostumado, são personagens muito mais reais do que, por exemplo, se o Lancelot fosse de fato aquele herói que a gente está acostumado. Entendeu? Pelo contexto, pelo universo que o Cornwell criou, faz muito mais sentido o Merlin e o Lancelot serem do jeito que eles são aqui
do que se eles fossem bonitinhos, igual a gente sempre teve, retratado, entendeu? E a própria Guinevere, que a gente sempre teve uma moça, uma menina, né? Sempre bobinha, e nananê, aqui não, aqui ela é uma mulher de personalidade, sabe? Uma mulher forte, uma mulher que faz o que ela quer e que ela consegue as coisas. Faz muito mais sentido, entendeu? Do que essa menina bobinha que sempre foi retratada. A personagem que eu menos concordei foi a Morgana. A Morgana eu ainda prefiro das Brumas de Avalon. Talvez porque é ela quem narra a história. Então é o ponto de vista dela que eu tenho ali. E aqui ela sempre foi retratada como uma pessoa muito má. Sei lá. Foi a personagem que eu menos gostei aqui, foi a Morgana. Gostei muito do Derfel também. Mas então é isso, assim, só pra encerrar assim a trilogia, só dar uma recapitulada rápida. O primeiro livro da trilogia, né, das Crônicas de Arthur, é O Rei do Inverno. Então a gente vai ter aqui nesse livro uma introdução, né, aos personagens, uma introdução à história. Então é um livro um pouco mais com mais detalhes, né, assim, não vou dizer que ele é lento, não é uma leitura rápida que você vai fazer, mas também não é lenta. Eu falei certo. Não é rápido nem lento, é uma leitura normal. Então você vai ter uma introdução da história, dos personagens, você vai ser colocado ali diante, né, tipo assim, da localização, a questão da Bretanha, da questão do cristianismo, do druidismo, você vai se localizar ali dentro da história. No volume 2, que é O Inimigo de Deus, a gente vai ter o foco maior desse volume, é justamente a religião, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo, que algumas pessoas não gostaram. A leitura desse livro ela é um pouco mais lenta, sim, porque a gente vai ter esses elementos um pouco mais explorados. Elementos do druidismo e elementos do cristianismo. Eu, particularmente, eu gosto muito desse tipo de leitura. Eu acho que para a história, para o contexto, são características que precisam sim ser exploradas, até essa questão da busca pelo Graal e afins, que são exploradas em outros livros do Arthur, né, a trilogia de Merlin e as Brumas de Avalon também. Esse elemento assim, não é o principal, porque o principal é o Arthur, né, o próprio personagem. Mas essa busca do Graal e afins desempenha um papel muito importante. Então, querendo ou não, o autor precisava explorar isso de qualquer forma. Então esse livro vai focar nisso. E esse daqui, que é o terceiro volume, né, o Excalibur, a gente vai ter o desfecho. Eu até falei desfecho 20 vezes, né, nesse vídeo já. Mas é justamente isso, a gente vai ter todos esses elementos amarrados, bem bonitinhos, do jeito que a gente gosta. E eu gostei bastante do jeito que ele finalizou a história, do jeito que os personagens tiveram seus fins. E, bom, é isso. A gente finalizou então as Crônicas de Arthur, né, a trilogia do Cornwell. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!